Só um pouquinho, que tá... Ok, a partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada com autorização de todos e depois vocês podem estar revendo lá, tá bom? Tirando as suas dúvidas, marcando, que muitas vezes não dá tempo, tá? Pessoal, então, na apostila, na página 216, tá? Continuação ali, né, da pele. Deixa eu só abrir minha apostila aqui. Ah, tá. Eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Só um minutinho. Compartilhar. Então, venha, prof. Pessoal, estão vendo a tela do computador da prof? Vocês têm que falar agora, que agora eu não estou vendo vocês. Vocês estão enxergando? Sim, prof. Ok, então vamos lá. A pele e as sensações. Aqui era uma atividade que vocês... Nós já fizemos também quando era criança, né? Você faz algo nas costas do colega e a pessoa tem que tentar adivinhar. Então, isso aí é a sensação que nós temos que é registrado no cérebro, tá? Então, os estímulos são agentes que provocam reações nas células receptoras. Lembre que nós falamos que lá na pele, na derme, nós temos essas células receptoras que vai mandar mensagem lá para o nosso cérebro. Como vimos anteriormente, existem receptores na pele responsáveis pela percepção de estímulos na pele humana. Eles estão relacionados às sensações táteis. Então, sensações táteis, térmicas e de dor. Pessoal, quando nós vamos, por exemplo, alfabetizar uma criança, por que existe tantas atividades relacionadas à coordenação motora? Ah, vamos aprender a letrinha A, um exemplo. A criança vai lá com o dedinho, faz em cima da letrinha A, desenho, formato, né? Porque esse movimento que ele está fazendo lá da letrinha A é o movimento que está sendo registrado no cérebro. Que quando for falado a letrinha A, só o som da letrinha A, lá na cabecinha da criança, vai formar essa imagem A, tá? Ou até mesmo essa atividade de identificação, quando eu faço no formato nas costas do colega, pode ser que ele não faça um A corretamente, mas vai ser bem parecido, porque o cérebro vai acusar, olha, isso aí me lembra alguma coisa, eu já vi isso em algum lugar, tá? As células receptoras apresentam especializações que transformam estímulos em impulsos nervosos, ó. Transforma em estímulos em impulsos nervosos. Então, tudo que é estimulado é registrado e é enviado para o nosso cérebro, tá? Os quais são transmitidos por meio de nervos, são transmitidos por meio de nervos, a parte central do sistema nervoso, onde são interpretados, tá? Então, por exemplo, deixa eu só ver se tem alguém tentando entrar aqui. Não. Tá. Então, por exemplo, se eu estou escutando, tá? Isso é um exemplo para que vocês entendam. Eu estou escutando um som. Por exemplo, eu vou falar assim, ó. Eu estou falando a letrinha A, mas para você entender que é a letrinha A, eu tive que estimular uma região do meu cérebro, ele ser transmitido e ele ser interpretado como essa letrinha é a A, tá? Então, tudo, por exemplo, se tá quente, se tá frio, ele é estimulado e ele é interpretado no meu organismo como quente e frio. Portanto, há uma integração direta entre a pele e o sistema nervoso, tá? Aqui, então, é rapidinho. Além dos receptores táteis indicados na letra A, B, C e D, né? Existem os termorreceptores, que são receptores de estímulos térmicos, né? Sensação de quente, sensação de frio. Até mesmo, por exemplo, eu vou pegar algo
por exemplo, uma colher que está dentro de uma panela, né? Ele nunca fez isso. Quando eu pego a colher que ela está quente, qual é a minha reação? De tirar, né? De ter esse impulso de tirar. Então, porque termos receptores que mandam estimular para o meu cérebro e falam, opa, isso aqui é prejudicial, então vamos afastar. Os impulsos nervosos gerados pelos receptores táteis e termorreceptores são encaminhados à parte central do sistema nervoso, que localiza a região do corpo de onde veio esse estímulo. Ah, eu levei um beliscão. Como que eu sei que é daquela região que está sendo apertado? Porque recebo estímulo justamente naquela região do corpo, tá? Onde pode interpretar informações relacionadas à textura, à temperatura do objeto que tocou, né? Então, aqui, ali, representação, e agora aqui, sensação tátil. O tato é o sentido que nos permite perceber quando algo encosta em nosso corpo. Então, o tato, ele faz parte, então, dos 5 sentidos que nós temos, tá? Então, desses 5 sentidos, o tato está relacionado. Novamente, lá aquele exemplo que eu falei para vocês. Quando a gente ensina uma criança sendo alfabetizada, para ela conhecer, ela utiliza bastante as mãos. Por quê? Para registrar o movimento. Uma criança que está se desenvolvendo, um bebezinho, começou a engatinhar, o que ele faz? Tudo que pega, né? Ele pega, ele manuseia, ele tenta ver a textura, porque ele está aprendendo. E isso está sendo registrado lá no seu cérebro, tá? A textura dos objetos é até mesmo, então, ó, até mesmo o vento ao tocar a nossa pele. Então, nós conseguimos perceber. Ah, hoje está, né, ventando bastante, hoje não está, né, justamente por causa esses receptores que nós temos ali. A percepção do estímulo é muito importante para o nosso organismo interagir com o ambiente, com outros seres vivos, ou até mesmo em situações que podem representar risco ao nosso organismo. E isso, pessoal, isso desde assim, dos primeiros primitivos ali, porque era também uma sensação de fuga, né? Então, eu percebo algo que eu tenho que fugir, que eu tenho que... perigo mesmo, tá? Aqui nós temos, então, o sistema em Braille. Quem nunca teve a oportunidade de ver, se você pegar a caixinha de remédio, hoje ele tem esse sistema em Braille na caixinha de remédio. Depois vocês vão lá, claro, pedindo sempre para os pais, fala assim, olha, me alcançam uma caixa de remédio que eu quero ver o sistema em Braille, que a prof de ciências falou que tem lá. Então, ele vai te alcançar a caixa de remédio, vocês vão verificar e vai guardar, tá? Então, o sistema em Braille foi elaborado para pessoas com deficiência visual e desenvolvido pelo francês Louis Braille, tá? Que tinha problemas de visão desde os 3 anos de idade. Ainda na juventude, né, Louis foi estudar em uma das escolas especializadas no ensino de crianças e jovens deficientes visuais. Nessa escola, conheceu o Código Militar, desenvolvido por um oficial do exército francês. Né? Esse código possibilitava os militares lerem sem precisar ver os símbolos, apenas sentindo o relevo dos sinais. Se a gente for analisar dentro da história, vamos voltar um pouquinho, dentro da nossa história, várias coisas que nós utilizamos hoje foi desenvolvido por militares, né? Então, isso aqui, eles eram um meio de tentar driblar, né? Vamos dizer assim, o inimigo, que se caso caísse um bilhete, o inimigo não ia conseguir ler, tá? Então, desenvolveu o sistema em 1825, né? Então, desenvolveu esse sistema, no qual são utilizados 6 pontos representados diferentes letras do alfabeto. Esse sistema é adotado em todo o mundo e possibilita a leitura e escrita às pessoas com deficiência visual, tá? Então, o Braille, então, é para deficiente visual. Então, ele consegue se comunicar, ler. Hoje já tem livros, né, que estão sendo feitos em Braille. É muito difícil ainda, tá? Não é todo lugar que tem esse sistema, não é toda escola que tem esse sistema também para esses alunos, né, que acompanha, tem apostila para eles, deveriam ser todo nesse sistema, para que eles conseguem acompanhar, ter uma leitura, né? Então,
Aqui está a representação desse sistema. A letrinha A é um ponto, olha o B já é 2, o C já é aqui em cima, olha ali o D. Então, aqui está todo o alfabeto aqui, tá? Vocês, então, novamente, podem pesquisar ali na caixinha de remédio. Olha aqui como é que é a leitura dos pontinhos. Então, olha só. Então, o que eles utilizam aqui, galera? Ó, o tátil, né? Então, essa parte aqui tem que ser bem aguçada para tentar ler esses pontos aqui. Sensação térmica. A percepção das sensações térmicas é muito importante para que percebamos situações que possam representar risco. Por exemplo, quando tocamos algo quente. Nesse caso, sentimos a transferência de calor, né? Os receptores relacionados ao tato estão presentes na pele, no tecido conjuntivo abaixo dele e na mucosa da boca e no ânus. Então, quando a gente toma algo quente, a gente já percebe, opa, né? Essas regiões também apresentam receptores relacionados à percepção de sensações térmicas, quente e frio. Algumas regiões do corpo apresentam maior quantidade de receptores, então, relacionados ao tato e às sensações térmicas, sendo, em geral, mais sensíveis a esses estímulos. Aqui, entre elas, destacamos as extremidades dos dedos, as plantas das mãos, os pés, né? Algumas regiões ali da língua. Os impulsos nervosos gerados pelos receptores relacionados ao tato e pelos termorreceptores são encaminhados à parte central do sistema nervoso. Reconhece a localização da região do corpo onde veio o estímulo, tá? Então, por isso que é muito importante essas partes ser bem estimuladas. Isso também ocorre na infância, né? É onde é a mãozinha, onde é o pezinho, as regiões do corpo, tá? Porque isso vai ser tudo interpretado lá no cérebro. O cérebro vai começar a pegar essas regiões. Então, quando algo esquentar, por exemplo, quando eu vou pegar a colher, né? Novamente, aquele exemplo, aquela colher que está quente, eu sei aonde que aquela região está quente, aonde que está atingindo o meu corpo e aonde está o perigo, né? Interpretar informações relacionadas à textura, à temperatura do objeto que tocou o corpo humano, então. Sensação de dor. Por que a dor é importante para a nossa sobrevivência, pessoal? Então, por que a dor é importante, né? Aqui existe pessoas que não têm uma doença que não sente dor, né? Aqui, ó, possibilita alertar, né, uma parte do corpo que foi ferida, mostrando, então, que algo está errado com ela. Então, dá sinal de alerta. A dor é um sinal de alerta, tem alguma coisa errada, né? A sensação de dor é essencial para a manutenção da saúde do nosso corpo. Por exemplo, só um exemplo, né? Estou com dor de cabeça. O que é essa dor de cabeça? É alguma coisa que não está legal. Eu tenho que verificar o porquê que isso não está legal. Pois ela nos informa que seu estímulo ou uma situação é prejudicial ao nosso organismo. Pode causar lesões. Além disso, a dor nos faz buscar ajuda e ter atitudes para combater essa causa ali. Então, a dor nada mais é que algo está dizendo assim, ó, alerta, algo está errado, né? E com a dor você vai procurar ajuda. Nosso organismo apresenta receptores para a dor em diversas regiões do corpo, tanto nas camadas mais internas da pele quanto as superficiais. Tá, quem já não se cortou com a folha, né? Nem sai sangue, pega a primeira parte dali da epiderme, mas dói, né? Dói um pouquinho ali. Esses receptores respondem a diferentes estímulos, como a determinadas substâncias químicas ao toque ou à pressão exercida por um objeto ou outros órgãos, além de responderem a calor ou a frio excessivo, então. Então, esses estímulos é de defesa mesmo do nosso corpo. Ao serem estimulados, os receptores para a dor enviam impulsos nervosos à parte central de novo do sistema nervoso, reconhece o local que foi estimulado e, se possível, afasta a área, né? Perigo, ó, né? Perigo, ele fala, algo está errado. Pigmentos da pele, então. Então, aqui nós falamos da estrutura da pele, né? As suas partes. Aqui nós estudamos a parte, então, onde do sistema nervoso. E agora nós vamos falar sobre pigmento da pele.
o que oferece a cor do ser humano? Lembra que nós tínhamos falado já bem atrás sobre a melanina, tá? Então, a melanina, ela é responsável pela pigmentação da pele. E isso tem a ver lá com o seu código genético, tá? A pele humana apresenta um pigmento chamado melanina. Esse pigmento é produzido por células localizadas na epiderme, ó. Estão localizadas na epiderme, e essas células é chamadas de melanócitos, tá? Então, essas células, melanócitos, vão produzir a melanina. Quanto maior a quantidade de melanina na epiderme, mais escura é a pele, tá? Então, quanto mais melaninas eu produzo, mais escura é a minha pele. Da mesma forma, a cor dos pelos e dos olhos, tá? Está relacionada à melanina. Então, pessoas de olhos claros possuem menos melanina, pessoas de olhos escuros possuem mais melanina. Sendo assim, pessoas com cabelos claros possuem menos melaninas e as pessoas de cabelo escuro, mais melanina. A melanina é um pigmento importante para a pele. Então, por que ela é importante, né? Pois ajuda o quê? A protegê-la de ações nocivas, ou seja, que faz mal dos raios solares. Essa proteção pode ser observada quando uma pessoa fica exposta muito tempo à luz do sol, né? Ah, lá, vou tomar o solzinho, né? A marquinha do verão. Pessoal, é um perigo. Quanto pele mais clara eu for, mais exposta estou sendo. Menos proteção eu tenho por causa da coloração da minha pele. Essa proteção pode ser observada quando uma pessoa fica exposta à luz solar. Nessa situação, os melanócitos, ó, são estimulados a produzir mais melanina na tentativa de proteger a pele, proporcionando um bronzeamento. Então, pessoal, a marquinha do verão nada mais é que uma defesa do nosso corpo. Então, quanto mais morena quanto mais morena eu estiver relacionada ao bronzeamento, mais células de defesa, vamos dizer assim, mais melanina meu organismo está produzindo, porque na tentativa de proteger a minha pele das possíveis queimaduras. Algumas pessoas possuem alterações em seus melanócitos, tá? Lembra o que é melanócitos? São as células, o que impede a produção de melanina. Então, melanócito é o que produz a melanina, gerando condições chamadas de albinismo. Então, pessoas que têm essa alteração, aqui eu acho que tem uma foto aqui, ó, tá? Então, aqui são os irmãos, e a menina é uma albina, são todos irmãos, tá? Então, ela é albina porque algo aconteceu no seu melanócitos que alterou a produção de melanina, ou seja, não está produzindo. Como mostra a fotografia assim, ó, por causa da ausência da melanina, a pele e os pelos das pessoas albinas apresentam coloração branca. Pessoas albinas são mais propensas a desenvolver doenças de pele em razão à ausência da melanina, como câncer, tá? Um exemplo. A cor da pele também está relacionada a outros pigmentos, entre os carotenos. Isso aqui nós também encontramos na nossa alimentação. Esse pigmento apresenta coloração variável entre o amarelo e o alaranjado. E é encontrado na tela subcutânea, lá embaixo, e na epiderme, tá? Na epiderme, você sabe que é a região de cima. Ele é obtido por meio de alimentação, principalmente pela ingestão de frutos e vegetais da cor alaranjado. Quem já não ouviu falar, come cenoura, né, que faz bem para a pele e para os olhos. Tá aqui, tá? A maior parte desse pigmento é convertida em vitamina A, tá? Auxilia sim, pessoal. A mãe não estava errada, nem a avó, pode comer. Vimos que a concentração dos pigmentos é responsável pela existência dos diferentes tons de pele. A coloração da pele também está relacionada à hereditariedade, tá? Portanto, é transmitida geneticamente. Então, a minha coloração da pele é transmitida geneticamente, né? Por exemplo, teve casos que o pai e a mãe são a coloração mais clara e o filho nasceu de uma coloração um pouco mais escura. Aí, foram puxar, lá atrás dos seus ancestrais, eles tinham um histórico de bisavós, né, que eram negros, vamos dizer assim. Então, há uma hereditariedade, existe esse código genético, tá? Declaração. Problemas de pele, então.
Aqui vamos falar alguns problemas. Queimaduras, né? Eu estava observando agora, até em umas reportagens, aumentou bastante os casos de queimaduras por causa do álcool em gel que fica em casa, né? Pessoal, tomem cuidado. Quando vocês manusearem o álcool, espera para vocês acender algo, por favor. Existem muitos casos que a pessoa chega, passa o álcool e vai acender um fogão, sei lá, alguma coisa e acaba se queimando, tá? Então, isso aí é um alerta ali para você se cuidar. Então, queimaduras. Que, né, já sofreu alguma queimadura? Né? Então, aqui ele pergunta se a gente já sofreu, né? Alguma queimadura. Pode ser ela bem simples ou não, né? De primeiro grau ou terceiro grau. As queimaduras são lesões no tecido causadas após o contato com uma fonte de calor. Então, pode ser a brasa, fogo, chamas, vapores, objetos quentes ou incandescentes, né? Com substâncias químicas também ocorre. Nós tivemos um caso agora recente de uma menininha, né, acho que de 2 anos ou 3, que mexeu com ácido e infelizmente, com a soda cáustica, né, acho que foi com a soda cáustica, que infelizmente teve algumas regiões do corpo afetada, e isso é uma queimadura. Ou ainda causado por radiação, né, ou eletricidade. Então, olha os vários tipos de queimadura que nós podemos ter ali. As queimaduras de pele são classificadas de acordo com a sua extensão e profundidade. Então, aqui hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essas queimaduras ali, e eu duvido que vai ter gente tomando sol depois dessa. Sol excessivo, tá? Porque nós precisamos do sol por causa da vitamina D, não esqueçam disso. Dependendo dessas características, elas podem ser o primeiro, segundo ou terceiro grau. Aqui nós temos primeiro grau é quando dá aquele vermelhão, né? A queimadura de primeiro grau atinge a epiderme, então ela só atinge a epiderme, elas são leves e caracterizadas por vermelhidão, ó, seguido de dor e inchaço no local só. Nesses casos, a pele não se desprende. Ficou vermelhinho um pouquinho, deu um pouquinho de inchaço, mas nesses casos, geralmente, não se desprende. Ó, tá vendo que é só na epiderme? O resto do tecido tá todo protegido ainda, tá todo intacto, ó, tá? Então, isso aqui é de primeiro grau. Segundo grau, olha aqui. Quando nós tomamos sol, se eu tomar sol, é isso aqui que acontece comigo. As queimaduras de segundo grau caracterizam-se por atingir a epiderme e a parte da derme. Então, ele atingiu já a parte da derme, sendo acompanhadas de dor intensas e bolhas. A pele desprende-se total ou parcial, né? Estou descascando, olha aqui, pessoal. Queimadura de segundo grau. Na área afetada, e a recuperação dos tecidos é mais lenta, resultando em cicatrizes ou manchas, então, tá? Então, olha aqui. Pessoal, aqui atingiu até essa região aqui. Você lembra que aqui é só nessa região superficial e o resto tudo intacto, ó. Olha aqui já onde já atingiu alguns nervinhos, ó. Por isso que eu tenho a sensação de dor, né? Não consegue nem encostar nada. E terceiro grau aqui, as queimaduras do terceiro grau atingem, então, todas as camadas da pele e pode ter aspecto esbranquiçado ou escuro. Como as terminações nervosas são danificadas, a dor pode não ser sentida. Isso aqui é muito importante, tá? Tão intensamente. Então, dependendo até da extensão, a pessoa não sente mais dor porque destruiu tudo essa parte aqui do nervo, tá? Em alguns casos, pode ser fatais, dependendo da área total atingida. Tais queimaduras resultam em cicatrizes e podem necessitar de tratamento cirúrgico, fisioterapia ou após a eliminação de lesões. Então, pessoal, o terceiro grau, ele atinge todo o tecido, olha aqui. E muitas vezes ele queima toda a extensão, atinge toda a extensão do sistema nervoso. Por isso que tem pessoas que muitas vezes nem sentem dor, porque foi tão profundo que acabou danificando aquela região ali, tá? Existe, então, alguns procedimentos importantes que devem ser executados em caso de queimadura. Colocar a área queimada sob água fria até sentir o alívio da dor. Pessoal, é somente água fria. Ou, queimei lá um pouquinho, mas algo gelado, tá?
Não colocar qualquer substância sobre a queimadura sem orientação de um profissional. Por exemplo, pasta de dente. Pessoal, isso é um mito, tá? Gente, a pasta de dente vai dar uma falsa sensação de frescor, só que o que acontece? Você coloca a pasta de dente, essa pasta de dente vai dar uma falsa sensação de frescor, só que qual é o maior problema? Ela forma uma camada que não deixa aquele calor evaporar. Aquele calor vai ficar preso e vai ficar, vamos dizer assim, queimando ainda naquela região. E o que nós precisamos? Eliminar o calor, resfriar essa região, para ela poder parar de queimar, tá? Então, não se utiliza pasta de dente, clara de ovo. Por que a clara de ovo vai refrescar? Porque ela provavelmente o ovo estava dentro da geladeira, então é uma sensação fria, tá? Então tem que ser coisa fria que não gruda em cima, que deixe esse calor dissipar, sair, tá? Aqui, para prevenir as queimaduras, é muito importante termos alguns cuidados em nosso cotidiano. Olha lá. Não manipular fósforo, como eu falei antes para vocês, principalmente nessa época que está todo mundo usando álcool, né? Não manusear fogos de artifício, não tocar em fios desencapados, não acender fogueiras, né? Principalmente nessa também que está frio, as pessoas tendem a acender algo para se aquecer. Também são necessários cuidados para evitar a queimaduras solares. A exposição à luz solar em horários adequados e com cuidados necessários é essencial para ativar a produção da vitamina D. Nós precisamos da vitamina D. Lembra lá, nós estudamos isso lá quando iniciamos o sistema digestório, a nossa nutrição. A deficiência dessa vitamina está relacionada a alguns problemas, como raquitismo, doenças cardiovasculares, hipertensão, diminuição de defesa do nosso organismo. Então, nós precisamos da vitamina D, que ele tem vários benefícios, só que tem horários adequados para isso. No entanto, a exposição excessiva aos raios solares, sem os devidos cuidados, pode causar sérios danos à pele. Quanto maior for a frequência, a duração do tempo da exposição solar, maiores são as chances de aparecimento de manchas, envelhecimento precoce e tumores de pele, tá? Então, aqui nós vamos estudar sobre câncer de pele. Isso aqui é um tumor de pele, né? Muitas acham que é uma verruguinha normal, né? Que sem alguma alteração celular mais grave, ó. Isso aqui é um tumor de pele. Geralmente, os tumores de pele, eles são irregulares. Então, aquela verruguinha redondinha, clarinha, não tem problema, não. Agora, essa mais escura, vocês podem ver que ela é totalmente irregular, ó. Né? Ela não tem uma simetria legal aqui, ó, pessoal. E bem escura, tá? Um dos maiores problemas do abuso da exposição à radiação solar é o câncer de pele. Esse é o tipo mais comum no Brasil, totalizando 25% dos casos de câncer. E a nossa região, não sei o porquê, né? É uma região que tem muito câncer de pele. A incidência de câncer de pele é bem alta na nossa região. Eu não sei se porque a grande maioria da nossa colonização veio, né, de europeus, e nós vivemos num país que a incidência de radiação solar é bem alta, então nós não temos muita proteção da pele, que é a melanina, e a incidência de sol é bem alta, e a grande maioria dessas pessoas viviam, vamos dizer assim, lavouras, né, que eram expostos diariamente no sol, em horários também inadequados, pode ser que seja isso uma explicação, mas nós temos bastante incidência de câncer de pele, e isso também pode ser transmitido de geração em geração, tá? A radiação ultravioleta é o principal fator que leva ao desenvolvimento do câncer de pele, que se caracteriza pelo crescimento anormal, então, das células da pele. Pessoal, câncer não se adquire. Oi. O vitilígio, não sei como fala. Ele é tipo um câncer de pele? Não, é outra coisa, tá? Tá. O câncer de pele é uma alteração celular da minha própria célula. Aqui ela foi fazer uma divisão celular e deu errado, tá? E ela começou a se acumular. E isso é o câncer de pele, e isso que essa célula errada, que se dividiu errado, pode atingir outros órgãos
outros, vamos dizer assim, sistemas, tá? O vitíligo não, já é uma alteração ali envolvendo até mesmo vamos dizer assim, a melanina, tá? A ausência da proteção adequada pode expor o indivíduo a um risco maior de desenvolvimento de doença. Além disso, a influência de outros fatores como cor da pele, tabagismo, a exposição de substâncias químicas e a predisposição familiar. Essa predisposição, ele está falando do código genético, tá? Por exemplo, meu avô, bom exemplo, teve câncer de pele, então meu pai é propenso a ter câncer de pele, eu vou ser propenso a ter câncer de pele e meus filhos também. Isso quer dizer que todos vão ter? Não. Quer dizer que eu tenho uma chavezinha que pode ser que desencadeie. Pode ser que não, tá? Verrugas. As verrugas são lesões na pele causadas pelo papilomavírus humano, tá? Isso aqui, o HPV, muitos até falam assim que ele é o primo do HIV, tá? Vamos dizer assim para que vocês entendam. É um vírus, tá? Que se instala no corpo humano. Aí sim, você adquire ele. Câncer você não adquire, ele se desenvolve no seu corpo. Eu peguei câncer. Tá errado esse conceito. Você não pega, você desenvolve. Agora, a HIV, o HPV, sim, porque é um vírus, tá? Olha aqui, ele é um vírus. É resultante do crescimento anormal de células da epiderme. Esse vírus, olha aqui, ó, esse vírus pode se espalhar pela pele e ser transmitido pelo contato direto com pessoas contaminadas ou por meio de relação sexual sem proteção, tá? O HPV aqui pode ser transmitido, sim, né, pela relação sexual, tanto que você agora tem uma vacina, né? Que muitos de vocês acredito que já tenham tomado essa vacina do HPV. Por quê? Esse HPV, ele pode sim, se você adquirir esse vírus, ele pode sim se transformar num câncer, geralmente ali câncer de útero, tá? Um câncer no pênis, pode ocorrer sim. Esse tipo de lesão é frequente principalmente em crianças e jovens. Algumas pessoas apresentam apenas uma verruga e outras várias. Seu formato varia de um local para o outro e, em alguns casos, pode ocorrer sangramento até dor. Então, depende de cada organismo. O tratamento pode ser feito por meio de procedimentos cirúrgicos ou pelo uso de medicamentos ou no local ali. Na região genital, o HPV pode levar ao desenvolvimento de câncer, olha o que eu falei antes. No colo uterino. É raro nos meninos? Mas também pode aparecer, tá? Existem vacinas contra o HPV, indicadas para meninos a partir de 9 anos e os meninos a partir de 12. Muito se falou dessa vacina, né? Não tomo, teve reação, não teve. Mas, como qualquer outra vacina, qualquer um de nós está propenso a ter reações alérgicas, né? Por exemplo, você vai tomar um dipiro. Tem gente que não pode tomar dipirona ou novalgina porque tem reação alérgica, então, né? Então, é um medicamento, vamos dizer assim, né? Não é um medicamento, mas para que vocês entendam. Pode ocorrer reações alérgicas. Pelo sim, pelo não, melhor se prevenir, tá? Sarna. A escabiose, também conhecida como sarna, é causada pelo ácaro da espécie Sarcoptes scabieri homonis. Seu contágio ocorre por meio de contato direto com pessoas contaminadas ou pelo uso de roupas e objetos contaminados. Hoje, isso aí é controlado. Mas se vocês pegarem lá nos estudos bíblicos, falam bastante da sarna, né? As pessoas que eram excluídas, né? A fêmea do ácaro penetra a pele humana e formando túneis onde deposita os seus ovos. Deles eclodem larvas que tornam-se a superfície da pele, então. Então, é pelo ácaro. A coceira é o principal sintoma de escabiose, principalmente no período noturno. As lesões que aparecem, então, na pele são as extremidades dos túneis e são comuns nos dedos das mãos, as axilas, no seio e nos órgãos genitais. Então, é causado pelo ácaro, tá, pessoal? A escabiose pode ser prevenida evitando o contato com pessoas e vestimentas contaminadas e é combatida pelo uso de medicamentos via oral. É importante ressaltar que a sarna que afeta o ser humano é de espécie diferente
da sarna que atinge os animais domésticos. Por isso, ela não é transmitida para nós e outros animais. Tá? Então, se vê o animalzinho ali, cuidados estão com a pele. Então, aqui fala sobre o filtro solar, que é muito importante o uso do filtro solar, né? Isso aí nós já vimos. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que nós já chegamos no exercício. Então, aqui fala sobre os usos do filtro solar, né? Do banho. Tá. Aqui fala sobre uma atividade sobre o tato. Isso aqui vocês podem fazer com o próprio lápis, tá? Não precisa não. Se você pega um lápis ali que tem a ponta um pouco mais fina e você fazer a pressão, você vai perceber, né, a dor, a sensação de dor ali, tá? Ah, onde eu sinto mais dor? Na palma da mão, no dorso, no polegar, tá? Então isso aqui é aula prática. Esse aqui é interessante para vocês perceberem e conhecer o corpo de vocês, tá, pessoal? Aí que nós estamos chegando nos exercícios. Ok, vou parar por aqui, que da próxima página já é os nossos exercícios, tá? Deixa eu sair daqui. Interromper o compartilhamento. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal? Não. Tá. Então, a é a Mariana que perguntou? Não, não perguntei nada. Calma aí, do vitiligo fui eu. Ah, tá. Então, assim, do vitiligo, então é assim, é a coloração da pele, tá? Então, não tem nada a ver com as verrugas. Vamos dizer assim, que ela vai perdendo a coloração. É a mesma doença que teve no Michael Jackson lá. Eu tá? tava vendo um vídeo do Michael Jackson, prof, e dizem que ele pegou esse negócio, só que ele, tipo, ele era negro, daí ele ficou, tipo, muito branco. Sim. Eu vou te falar bem a verdade, eu não sei se isso se pega, tá? Eu sei que é algo que desencadeia lá na melanina. Então, eu não sei se é algo que vai ser pego. Eu acredito que seja mais da parte genética mesmo, que em algum momento acontece algo ali que faz começar a perder a coloração, tá? Muitos também se falam que ele tomou remédio, né, para ficar branco, então, enfim. Entendi. Tá? Mas dá uma pesquisada em relação a isso, que é interessante. E depois você pode trazer para nós essa curiosidade ali. Combinado, Mariana? Sim. Então tá. Mais alguma dúvida?